Você irá ouvir mais uma reflexão de caminhar na graça. O que nos leva a sermos felizes? Qual é, de fato, a verdadeira felicidade e como nós a encontramos? Ou seja, daquilo que a gente fala de plenitude de vida que Jesus prometeu a nós. Pois felizes são os que guardam as prescrições do Senhor, os seus ensinos. Por quê? É uma questão de obedecer? É uma questão de obediência a mandamentos? Não. Isto que a gente precisa entender. Não se trata de uma questão de obediência a mandamentos, mas de uma expressão de entendimento de quem somos e uma maneira de viver alinhado com aquilo que Deus fala a nosso respeito e sobre a sua vontade. Lá em Salmo 119, 2 e 3 diz assim: Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o que busca de todo o coração, não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. O que nós precisamos entender é que não se trata de uma obediência para alcançar alguma coisa, mas é uma consequência. Por quê? O que me leva a obedecer? Eu preciso entender isso, pois senão se tratará simplesmente de uma questão eu achar que se eu por obedecer, eu serei feliz. Mas isso não é verdade. Nós podemos nos empenhar, nos esforçarmos para obedecer e não sermos felizes. Por quê? Porque nós não entendemos. Nós precisamos entender primeiro a obra de Deus em nossas vidas. Por entendermos a obra de Deus, por buscarmos o conhecimento desse Deus, nós faremos segundo aquilo que Ele fala. Por quê? Por entendermos quem nós somos. A gente precisa entender que não se trata de uma obediência para alcançar favor de Deus, para alcançar a salvação, para agradar a Deus. Não se trata disso. A gente precisa entender que nós, primeiramente, por nós mesmos, não temos condições de chegar a Deus, de alcançar favor de Deus. Cristo se moveu em nosso favor. Sua obra naquela cruz, morrendo e ressuscitando, foi para nos comprar para Deus, para que nós, morrendo com Ele e ressuscitando com Ele, pudéssemos viver em novidade de vida. Por meio da obra de Cristo, quando nós nos submetemos a Ele, reconhecendo Ele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e que Ele que nos comprou para o Pai, nós recebemos da vida de Deus. Somos feitos uma nova criatura, um novo ser, um ser espiritual, segundo a natureza de Deus, capacitado para rejeitarmos as obras das trevas e vivermos neste mundo como um filho de Deus. O que nós precisamos entender é que se trata de natureza, ou seja, nós, por entendermos quem somos em Deus e o que recebemos da natureza de Deus, nós nos empenharemos para viver segundo essa natureza. Por isso, a jornada é uma jornada de conhecer a Deus, de buscar o conhecimento dele. À medida que nós crescemos, amadurecemos no conhecimento de Deus, nós andamos alinhados com aquilo que ele prescreve. Por quê? Porque entendemos que se trata da melhor maneira de se viver neste mundo. Não se trata das situações em que a gente está inserida, das circunstâncias em que estamos passando, das lutas, dos problemas ou das dificuldades, pois não se trata disto a nossa felicidade. Somos felizes porque nós temos o nosso Deus, porque conhecemos da sua vida, porque entendemos a sua vontade, porque compreendemos que mesmo diante de lutas e dos problemas, nós precisamos continuar a revelar Deus, pois não depende do que nós estamos vivendo, nem do que nós estamos passando, e nem das nossas lutas e dificuldades. Temos que revelar Deus por causa de quem nós somos, assim como Cristo. Sabemos que foi uma situação não fácil de ser vivida, e nós também não precisamos ter nenhuma expectativa que não teremos problemas e nem dificuldades, mas nós precisamos entender quem nós somos no Senhor, sua salvação, que Ele nos concedeu, a obra que Ele realizou, que nós temos a mente de Cristo, que nós temos um novo coração, que nós somos capacitados para andar e viver na vontade de Deus. É disto que trata o reino de Deus.
E nós precisamos entender que se nós compreendemos isso e buscamos o conhecimento, nós andaremos nas prescrições, ou seja, nos ensinos do Senhor. Os ensinos não é para alcançar alguma coisa, mas para revelarmos o que nós fomos alcançados, ou seja, que Cristo nos alcançou, nos deu a salvação para que a gente viva neste mundo como um filho de Deus, como Cristo, sendo seus imitadores e revelando o Pai por meio de nossas ações. As instruções, as prescrições é simplesmente para revelarmos o que nós recebemos. E aí, então, não dependerá das circunstâncias nem pelo que nós estamos passando. Seremos felizes por causa de quem somos, por causa do que recebemos e por causa do nosso Deus, e faremos tudo para revelar a sua glória neste mundo e encher a terra com conhecimento do Senhor. Que a gente possa entender, compreender, pois à medida que nós crescemos, conhecemos, nós não andamos segundo a forma de pensar deste mundo, nós não andamos no pecado, nós não praticamos a iniquidade. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e viver plenamente esta vontade no mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Não deixe de ouvir outras reflexões de caminhar na graça no agregador de podcast de sua preferência. Procure por Caminhar na Graça.